Fala pessoal, beleza? Aqui é Todd Cavalcante, essa aula 12 do curso de React. Nessa aula a gente vai ver o Hook User Effect. Normalmente a gente usa ele para colocar coisas assíncronas, né? Tipo uma consulta a uma API externa, que é o que a gente vai fazer, uma consulta a um banco de dados, né? Uma API de CEP, por exemplo, para você preencher lá algum form do usuário e tal. E a gente vai ver também a mesma implementação usando classes. A gente vai fazer a implementação usando o Hook, User Effects, depois fazer a comparação utilizando o componente de mount, componente de update, né? Que é a implementação utilizando classes. Antes de seguir, eu quero pedir para vocês curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente, vocês divulgarem nas redes sociais de vocês, divulgarem com os amigos, sugerirem tutoriais, fazerem comentários, tirarem suas dúvidas, passarem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha. Aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest, meus links de afiliados na Hosting, DigitalOcean e One.com. Você se cadastrando aqui por esse link da DigitalOcean, você ganha $100 para gastar na nuvem deles, né? Aqui são links de comunidades para vocês se conectarem a outros devs. Aqui meu LinkedIn, pode me adicionar se quiser. Aqui meu GitHub. E aqui outros canais que eu tenho, canal de música, tem uns clipes lá de músicas que eu gravei, backing track para treinar improvisação, né? Tem as partituras na tela e o playback para tocar em cima, ou cantar, ou treinar improvisação. Aqui é o canal do Código Fluente e aqui o canal da Putz, que é uma banda que eu fiz com 3 amigos. Tem 2 clipes lá também, para quem quiser dar uma sacada, quem curte música. E é isso, vamos lá. Ah, tem esse link aqui embaixo também, ó, para doações, tá? É isso, agora sim. O User Effect é diferente do Use State. O useState retorna um par de valores, o state atual e uma função que atualiza o state, né? Então ele retorna esse par de valores, né? Name e setName. Name é a propriedade, né? É igual aqui, ó, na implementação usando classes, ó, a gente tem a propriedade name que a gente atribuiu inicialmente como fulano. Então aqui a gente está fazendo a mesma coisa utilizando o useState no componente funcional, né? Então o useState ela devolve esse par de valores, né, que é o estado inicial, que é fulano, para name, e o setName, que é a função que vai atualizar o name, né, sempre que mudar o estado lá do objeto, né. Na hora que a gente clica lá, ele muda de fulano para Beltrano, né, fazendo essa verificação aqui. E a gente utiliza o setName para mudar a propriedade name. O que o User Effect faz é obter uma função que é chamada sempre que o componente muda ou sempre que o componente é atualizado e renderizado novamente. No nosso exemplo, a gente tem no card um campo para digitar o nome. A gente vai ver isso, né? Eu vou aproveitar uma parte do código, né, do que a gente fez na aula passada, o mesmo card, só que agora vai ter um campo onde a gente vai poder digitar o nome e aí ele vai pegar numa API externa, né? Mas a gente vai passo a passo, né? Então, ó, nós vamos fazer o seguinte teste. Vamos abrir o console do navegador para ver o resultado do console log oi que está dentro do User Effect. Isso daqui, ó. Em seguida, vamos digitar qualquer coisa no campo disponível no card. Vejam que a cada nova letra, ele vai disparar o User Effect e imprimir oi do console log. Porque qualquer mudança no componente que está na tela, que está no DOM, vai disparar o User Effect. Está escrito errado aqui. Dá um refresh aqui. Então ele vai disparar, né? Toda vez que atualizar o componente lá na tela, ou seja, que você digitar uma letra, ele vai disparar o User Effect. Isto é, cada vez que o componente é re-renderizado, ele dispara o User Effect. Quando o componente for montado pela primeira vez, o User Effect é disparado. E também todas as vezes que mudar alguma coisa no componente, como por exemplo você digitar uma letra a mais no campo do card ou um backspace para tirar uma letra, né? O User Effect imita o método de ciclo de vida componentDidMount e também qualquer um dos métodos de ciclo de vida de atualização, que disparam quando o render é chamado.
Então vamos ao código. O único arquivo que a gente vai mexer é o useStateExampleComponent, JSX. Então vamos começar fazendo esse exemplo aqui bem simples. O que mudou é que agora no card a gente vai ter esse campo input, que vai ter um campo lá para a gente digitar, e a gente vai ter aqui essa div aqui, né, que vai mostrar aí os dados do usuário, que é o nome, o username e o e-mail. E se esse usuário não existir, ele vai imprimir num parágrafo, né, num P, no browser, usuário não encontrado. Né. Então é isso. Ó, no UserEffect a gente vai ter só esse console log e oi, só para a gente fazer um teste. Ó, veja o que vai acontecer no console do browser, quando você digita ou deleta qualquer caractere no campo Search to Card. Vamos copiar o código primeiro. Eu já criei uma branch. Aqui só me certificar. Beleza, depois eu vou deletar essa branch, porque a que está lá no GitHub são essas duas aqui, ó. UserEffect Hook Example, a implementação usando o Hook e UserEffect, e o mesmo código utilizando classe, ao invés do UserEffect. Esse nome aqui não ficou muito legal, mas enfim. É tipo a simulação do que a gente fez aqui com o UserEffect, só que utilizando classes. Essa branch aula é só provisória aqui para fazer as mudanças aqui junto com vocês. Então, eu estou partindo do código da aula passada, né? Eu vou sobrescrever tudo. Só mostrar para vocês aqui o que tem de diferente é o card. Deixa eu subir aqui CLS. A gente vai ter o card com esse campo aqui de input. Aqui está o usuário não encontrado, né? Porque ele está caindo aqui, ó. Porque o usuário realmente não existe. A gente não está fazendo a busca, né, na API externa para pegar os dados desse usuário. Então esse usuário não existe, né? Mais na frente a gente vai fazer isso e aí a gente vai ter outra saída. Ó, cada letra que eu digito vai aumentando aqui, ó. Tá vendo? Oi. Ele dispara a cada letra que eu digito. Cada letra que eu estou digitando lá, ele está disparando o UserEffect. E se a gente não quiser disparar o UserEffect a cada update do componente? Queremos que ele se comporte como componente de mount. Só dar um refresh aqui. A forma de fazer isso é passando um segundo parâmetro para ele. Esse segundo parâmetro será um array. O que esse array recebe são propriedades que esse UserEffect tem acesso e que irão disparar quando o componente for re-renderizado. Então, quando a gente passar a search query, ele vai continuar disparando a cada mudança no campo, como no exemplo mostrado acima. Mas se a gente passar o user, como a gente não está mexendo, não está fazendo nada com o user, né, o UserEffect só vai disparar na primeira renderização, ou quando o estado do user mudar. Né. O search query é isso daqui. Então, cada coisa, né, se eu tiro um caractere ou ponho um caractere qualquer, eu estou mudando. Né? Então ele vai fazer o update, ele vai disparar. Porque eu estou mexendo no search query. O user, eu não estou mexendo. Então, se eu colocar o user em vez de search query, nesse segundo parâmetro lá do UserEffect, ele não vai ficar disparando, né, a cada letra que eu mudar lá no search query. Porque agora o que ele está ouvindo é o user e não o search query. Ó, o UserEffect é um listener, isto é, um ouvinte. Ele fica ouvindo as propriedades que a gente passa para ele nesse array, que é o segundo parâmetro dele. Então vamos fazer a experiência logo. Primeiro, eu vou passar aqui, ó, como segundo parâmetro o search query. Ele vai ficar ouvindo as mudanças do search query. Então sempre que o search query mudar, ele vai disparar o
Deixa eu mudar aqui, peraí. Vou tirar esse oi aqui, vou botar... disparou o user effect. Salvar. Vou dar um refresh aqui. Então, ó, disparou o user effect. Vou mudar aqui, vou escrever qualquer coisa aqui, ó. Tô mexendo no search query, então ele vai ter que mudar, ó. Disparou. Disparou 2 vezes, 3, 4, 5. Sempre que eu mudar, ó, porque ele está ouvindo esse campo. Ele é um listener que está ouvindo aqui, ó, o search query. Se eu colocar user, vou salvar, vou dar o refresh, ó lá, disparou o user effect. Vou mudar aqui, ó. Sacou? Nada, só disparou uma vez, porque ele não está ouvindo mais o search query. Eu posso não passar nada aqui também e aí ele não vai ouvir nada. Então ele só vai disparar na primeira vez e pronto. Olha lá, disparou o user effect quando montou o componente. Agora o que eu fizer aqui, ó, ele não dispara mais. Se eu mudar o search query, ou se eu mudar o user, ou qualquer outra propriedade, ele não vai mudar. Por quê? Porque aqui agora está vazio, ou seja, ele não vai ouvir ninguém. Então qualquer propriedade que mudar, seja user, search query, qualquer outra propriedade que esse componente tenha, ele não vai fazer nada, porque ele não está ouvindo ninguém. Então ele só vai disparar quando o componente é montado. Então agora eu vou partir para a implementação usando classes, porque tudo isso daqui é o que eu já fiz, né? Tem o passo a passo aqui, os prints de tela, toda a explicação com outras palavras. Deixa eu dar um refresh aqui de novo. Agora vamos fazer um comparativo do que a gente fez utilizando... Ah, não, desculpa, falta de fato a implementação da consulta API externa, né, que vai pegar os dados do usuário. E a gente vai fazer isso dentro do user effect, já que é um processo assíncrono. Copiar isso daqui, que está lá no user effect. Então isso aqui que a gente só tinha esse console log, né? A gente vai ter isso daqui, e aí eu vou explicar. Aqui tinha faltado esse search query, porque ele tem que ficar ouvindo, né, esse cara. Aqui está a aplicação funcionando. A gente definiu Brett, né, como default. Aliás, quero mostrar para vocês a API que a gente está consumindo, que é essa daqui, ó. Abrir aqui numa outra aba. Então a gente está pegando isso daqui, ó. Esse arrayzão aqui com vários objetos que são usuários. E aí tem os dados dos usuários. O que a gente está utilizando é o name, username e e-mail. Aqui, ó, para mostrar na tela. A gente definiu o username Brett e daí ele está pegando esse primeiro cara. Se eu mudar aqui, ó, enquanto eu estiver mudando, tá vendo? Esse usuário não existe, mas a Samantha existe. Aí ele acha e tá aí. Você vê que ele está disparando aqui, ó. Cada letra que eu coloco ou tiro, ele fica procurando lá para ver se acha. Aqui no post tem todos os testes que a gente fez, né? Tem essa parte aqui, ó, de pegar os dados lá na API, né? De fazer a consulta lá na API externa dos usuários. Aqui, ó, não estou passando nada, ele vai ficar disparando direto. A gente pode até fazer esse teste, mas eu já parti aqui para o último, né, que foi passar aqui o search query para ele ficar escutando esse cara. Se eu não passar nada aqui, ó, se eu tirar esse segundo parâmetro como um todo, ele vai ficar disparando direto, porque por default o user effect é um listener. Se eu não definir nada, ele vai ficar ouvindo tudo. Então, ó, aqui, ó, dá o refresh aqui de novo.
Ó. Oi, 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 oi. Esse oi tá vindo daqui. Por que eu mudei de novo pra hoje? Então, deixa eu mudar aqui pra... Só ficar mais organizadinho. Então aqui, ó. Ele vai disparando, disparando sem parar. Coloquei aqui o array zerado, sem nada. Ele não vai ouvir nada, então... Ó lá. Disparou o user effect só uma vez. Vou botar o search query. Né? Ó. Montou o objeto, disparou o user effect. Se eu mudar qualquer coisa aqui, como ele está ouvindo, ó, ele vai disparando a cada letra. Né? Agora sim, vamos para a implementação utilizando classes. Né? Na verdade, classe, né? É só uma classe. É só para a gente ter esse comparativo, né? Então eu vou copiar logo tudo aqui, substituir lá, para a gente ver funcionando e aí eu explico o código. Vou substituir aqui geral. Salvei. Então é o seguinte, vamos ver se está funcionando. Olha lá, o componente did_mount foi disparado. Vou escrever aqui, ó, componente did_update. Eu botei no print aqui o nome errado, peraí. Deu refresh, então ó, ele montou o componente foi disparado. Disparou o componente did_update porque eu botei uma letra ali, ó, e ele não encontrou o usuário. Foi disparado de novo. Cada letra ele vai disparando, exatamente como a gente fez lá. Samantha. Aí ele achou, colocou aqui na tela. Ó, foi disparado aqui 12 vezes nesse caso. E quantas vezes eu mudar aqui, ó, ele vai disparando. Então vamos usar o código. O nome da classe é StateClassComponent, que estende a classe ReactComponent. Né? Aqui é o construtor, aqui é a construção da parte relativa à classe Py do StateClassComponent, que é a ReactComponent. E aqui as propriedades do StateClassComponent. Ele vai ter um user que inicialmente vai estar como null, search query vai estar como bread, exatamente como a gente fez lá com user effect, né? Só que aqui utilizando classe. Ele tinha essas duas propriedades também. Aqui no did_mount ele vai disparar quando o objeto for montado, né, a primeira vez. Então ele vai chamar a fetchData, né? Eu separei aqui nessa função. Então aqui que, né, a gente vai pegar os dados, né, do username igual ao que for passado no search query. Então inicialmente vai estar como Brett, ele vai lá e pega o Brett e põe as informações na tela. Depois a gente vai digitar, né, as letras no campo, ele não vai achar o usuário até que a gente complete com um nome que exista lá na API, e aí ele coloca as informações, como a gente fez lá com o exemplo da Samantha, né? Que é um user, né? Um username que existe. Então aqui a gente está pegando os dados, dentro aqui do componente did_mount a gente está só chamando esse fetchData, né? Aqui é só um console para dizer que ele foi chamado e foi disparado. No componente did_update a gente tem que fazer essa verificação, porque senão vai acontecer aquela mesma coisa que ele ficava disparado, como a gente fez lá no user effect, né? Ele vai ficar disparando direto, né? Aquela contagem lá. Então, para que isso não aconteça, ele primeiro verifica se o estado anterior é diferente desse estado de agora, né? Porque inicialmente o estado do search query está como Brett, só que na hora que você digita qualquer coisa lá, ele já muda. Então, sei lá, você digitou qualquer coisa, um S, né? Esse usuário não existe, então vai mostrar lá que o usuário não existe. Aí eu digito um A no campo, e aí vai. Até que eu complete lá o nome, como por exemplo Samantha, né, como eu fiz. E aí ele vai encontrar e vai colocar as informações na tela.
Só que aqui ele verifica se mudou alguma coisa nesse cara aqui, porque senão ele nem mexe, ele não vai fazer o update de algo que não mudou, né? Então é por isso que tem esse if aqui no component de update. Esse cara aqui é só para pegar o input aqui do onChange, né? Aqui no onChange, ele está pegando o evento. O que é o evento aqui nesse onChange? É isso aqui, cada letra que eu digito aqui, né? Ele está pegando. E o handle input change, ele só está pegando esse evento, né? E atribuindo, ó, ao search query, né? Por isso que a gente digita aqui e as letras vão aparecendo no campo aqui. E aqui ele vai verificando se o usuário existe, né? Enquanto o usuário não existir, no caso que a gente tira a letra, tira o Brett de lá, né? E começa a digitar o nome de Samantha, ele com S, ele já não acha o usuário. SA também não. Só quando você completa o nome todo que ele encontra o usuário, e esse usuário passa a existir, e aí ele coloca as informações na tela. Enquanto não completar isso, ele vai ficar mostrando o usuário não encontrado. E a gente fica por aqui, né? A gente se vê então na próxima aula. Quero pedir para vocês, se tiverem curtido, divulgarem nas redes sociais de vocês, com os amigos, sugerirem tutoriais, tirarem suas dúvidas, fazerem comentários, passarem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha, fazerem doações, deixa eu ver aqui, se inscreverem nesses outros canais que eu tenho, né? Aqui meus links de afiliados na Hosting, DigitalOcean e One.com. O código da aula eu separei em duas branches diferentes. Uma para o código da aula utilizando... Aqui está até escrito errado, mas eu vou consertar. Acho que lá em cima está certo, deixa eu só ver. Opa, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui é o link para o código da aula usando o UserEffect. E aqui utilizando classe, né? Componente de mount e componente de update. Eu vou consertar lá embaixo também isso. Valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos!